Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Leonardo Soares. Essa gatinha bonita é a Pandora. Aquele gatão deitado ali que vocês podem ver no espelho é o Cerberus. E hoje nós temos mais uma aula de desenvolvimento Back-end 2, ainda nesse regime pandêmico que nós estamos dando aula de casa, essa loucura que é, né? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como construir um projetozinho, pensando em fazer um CRUDzinho ali, incluir, excluir, alterar e resgatar os dados. Só que agora usando Laravel, e vamos fazer, obviamente, usando o padrão MVC. Então, se você ainda não viu a nossa aula sobre o padrão MVC, eu sugiro que você assista imediatamente a aula padrão MVC. Eu vou deixar um cardzinho, na verdade, acho que do outro lado aqui que aparece o card, acho que é aqui que aparece o card. Vou deixar aí o card com o vídeo do MVC, você assista o MVC primeiro, antes dessa aula sobre Laravel, ok? Depois você continua por aqui. Bom, a primeira coisa que nós vamos fazer, eu vou partir desde o princípio de instalar mesmo, desde começar. E nós vamos usar o Composer, que é um gerenciador de dependências para PHP, né? E aí, a primeira coisa que você vai ter que fazer, é a única parte mais manual assim, é instalar o Composer. Então você vai entrar aqui no getcomposer.org, vai vir aqui em Downloads. Se você não conhece o Composer, pode dar uma lida na documentação e tal, pode dar um Get Start aqui, vai te ensinar alguma coisinha. E aqui você vai ter um roteirozinho de como instalar o Composer, né? Aqui para o seu sistema operacional propriamente dito, né? Então você vai seguir aqui essas dicasinhas e vai instalar o Composer. Nada muito difícil não, ok? Basicamente você vai fazer um download de um arquivo e jogar esse arquivo. Você vai fazer um download de um arquivozinho, de uma chave, jogar para dentro do seu diretório lá e depois você vai estar usando esse composer.phar aqui, ó, par, não tenho a menor ideia de como é que se pronuncia esse P-H-A-R aqui, depois alguém fala isso para mim aí nos comentários, qual que é a pronúncia correta. Certo? Pode dar uma lida aqui, vou ter certeza que vocês não vão ter nenhuma dificuldade em instalar o Composer. Se você tiver, pode me deixar uma mensagenzinha, um comentário e eu vou estar ajudando vocês com essa parte também, ok? Mas eu acredito que a gente não precisa demandar tempo com isso não, visto que esse vídeo vai acabar ficando um pouco longo. Então a gente vai ter que otimizar o nosso tempo, ok? Bom, fez o download do Composer. Agora nós vamos criar o nosso projeto Laravel usando o Composer. Para isso, você vai abrir o seu terminal, o seu prompt de comando aí, o pessoal do Windows prefere o termo prompt de comando, né? E vai digitar lá o comando php composer.phar aqui, par, sei lá como é que fala isso. Create projeto, preferred Laravel barra Laravel, o tipo de projeto que você está criando. E aqui o nome do projeto, que inclusive vai ser o diretório que você vai estar criando aqui. Ele vai criar um diretóriozinho dentro da pasta local que você estiver, ok? Eu estou dentro da minha pasta Google Drive, que é onde eu mapeio os meus projetos web. Então já vai jogar tudo aqui nessa pastinha. Ok? Você vai dar um Enter aqui, ó. Aí ele vai fazer uma série de downloads, vai instalar e criar o projeto. Você aguarda até que esse comando termine. Eu vou pausar o vídeo e volto assim que o comando estiver concluído. Vai demorar um pouquinho. E está pronto. Viram como é que foi num passe de mágica? Brincadeira, eu fiquei pausado quase uns 4 minutos aqui, mas a internet não ajuda muito. Bom, você vai ver que ele dá um logzinho do que ele fez, né? Então ele foi lá e criou, instalou o projeto, no meu caso carregou alguma coisa do cache, depois ele conferiu se existiu o arquivo env.example, o pessoal como env, né? O Composer quando cria, muda o arquivo de configuraçãozinho para só .env e não .env.example. Instalou um monte de coisa, tal, papapá, que nós não vamos entrar em detalhes, não temos tempo para isso, né? E lá no final, tudo deu certo, ele falou comigo só, beleza, a aplicação está criada. Dentro do diretório em que eu estou, ele criou aqui para mim um diretório com o nome do projeto que eu criei, lembra? Eu criei lá o diretório livraria Eri, tá vendo? Então, se eu quiser aqui agora, eu posso entrar nesse diretório livraria Eri, tá vendo? Ele criou um diretóriozinho para mim. Você vai acabar precisando conhecer esse diretório, mas você vai fazendo isso ao longo do projeto, ok? Então aqui agora eu já vou lá para o meu Visual Code. Eu criei um banco de dados com esse mesmo nome, ok? O banco de dados já está criado, está configurado, chama livraria Eri, que é o banco de dados que nós vamos usar. As tabelas já vão ser criadas já pelo próprio Laravel, então não vai necessário nada. Só criei o banco de dados, defini o usuário e senha para ele, ok? Isso nós já vamos fazer usando os recursos do Laravel.
Então agora eu vou lá para o Visual Code, que é o meu editor que eu estou usando no momento, eu ia dizer preferido, mas nem sei se é. E dentro dele aqui eu tenho aqui o arquivo .env, ó. Tá vendo? Dentro desse arquivo .env é uma forma rápida de eu configurar o Laravel para acessar o banco de dados. Deixa eu dar um zoom aqui que eu acho que não está legal aqui, olhando ali para o vídeo, estou achando o tamanho meio difícil de ler, embora eu vou deixar os códigos-fontes para download como sempre faço, né? Mas fica melhor se vocês puderem acompanhar aqui. E aqui eu vou fazer a edição dos dados de conexão com o banco de dados, né? A parte aqui do MySQL, ó. Eu vou rodar localmente, então vou deixar 127.0.0.1 IP de loopback. A porta eu não mexi, então a porta do MySQL 33 é na meia. O banco de dados eu não vou usar o Laravel, né? O meu banco de dados é o livraria Eri, é o nome do meu banco de dados. Já criei, né? Aí aqui o meu usuário é o root e a minha senha do root. Uma senha muitíssimo segura, nunca vai ser hackeado, porque não está online, está só na minha máquina, então ninguém vai hackear. Ok? Bom, feita essa configuraçãozinha aqui desse arquivo .env, o Laravel agora já vai conseguir, quando ele tentar fazer a conexão com o banco de dados, ele já vai conseguir efetuar essa conexão. Eu já dei para ele os recursos que ele precisa, quer saber aonde está o banco, qual o usuário, qual a senha e qual o banco de dados que eu vou estar utilizando. Ok? Muito bem. Agora, para criar as tabelas, aqui nos meus diretórios, ó, eu tenho as migrations, que são os arquivos de instrução para criação de tabelas. Então, eu vou vir aqui dentro de database, ó. Dentro de database eu tenho migrations. Aí ele já tem algumas migrations aqui, ó, que ele define para mim como arquivos que ele vai criar padrão dele. Todo projeto que você cria, ele cria esses arquivos, que é um arquivozinho de tabelas, é um arquivozinho de usuários, um arquivozinho para controle de resetar a senha, de jobs que falharam. Então já tem uma configuraçãozinha que ele traz para a gente deixa aqui. Nós vamos criar a nossa própria tabela, mas usando esse mesmo recurso de deixar com que o Laravel crie essas tabelas para a gente. Então vocês vão ver lá no banco de dados que ele cria uma tabela para controlar quais migrations já foram executadas ou não, que a hora que você precisar de uma nova tabela, por exemplo, ele não executei esse migration ainda, né? Eu ainda não deu comandinho para executar isso aqui, ele ainda não criou essas tabelas. Se eu for lá no banco de dados, o banco de dados está vazio. Depois que eu mandar ele executar, ele vai disparar essas tabelinhas e ele vai registrar numa tabela de migrations que ele já executou essas migrations aqui, essas tabelas já foram criadas, é assim que ele vai controlar. E eu agora vou criar a minha própria tabela, a tabela que eu preciso para o nosso banco de dados. Para isso, é importante você ter visto lá a aula sobre MVC, o que eu vou fazer? Eu vou criar um model. A hora que eu crio o model, o ArtSun, que nós vamos estar usando para criar o model para a gente lá, um recurso do Laravel, né? Ele vai estar criando um modelo e criando um migration associado a esse modelo, certo? Para a gente poder estar trabalhando os dados. Se você viu a aula de MVC, você lembra que o modelo vai estar trabalhando a parte de lógica de banco de dados, persistência de dados, toda a parte de lógica da aplicação vai ficar ali no modelo. Ok? Bom, então nós vamos lá para o terminal. Vamos aqui para o terminal, ó. E aqui no terminal, dentro do diretório da nossa aplicação, ok? Então eu vou entrar aqui dentro do livraria Eri. Aliás, eu já entrei dentro do livraria Eri, né? Já estou aqui dentro do livraria Eri. Muito bem. Aqui dentro, ó, eu vou executar PHP Artisan. Opa, digitei errado. Make, criar, dois pontos. O que você quer criar? Quer criar um modelo. Modelo de quê? Um modelo livro. Ok? Aí, o nome do modelo no singular, o nome da tabela vai vir no plural. Ok? Padrão. Muito bem. Ele foi lá e criou para mim a tabela livro. Ele criou o modelo livro e criou a migration livro. Ó. Livros, né? Migration livros table. Então, eu vou vir aqui, ó. A migration aqui, ó. Então, vou clicar aqui. E aqui do ladinho, ó, ele já tem para mim a minha tabela livro. Por padrão, toda tabela que você cria usando o Eloquent, que é o ORM do Laravel, né? Ele vai ter um campo ID, que é a chave primária, e ele vai ter um campo timestamp, que é onde ele vai marcar qual é a última data que você inseriu alguma coisa ou que você alterou algum registro. Ok? Então, já deixa esses campos já pré-definidos.
Aí aqui você vai definir os campos que você tem na sua tabela. Então eu vou ter table, vou criar aqui um campo do tipo string, vou chamar esse campo de ISBN, ok? Vou criar aqui um campo do tipo string também, chamado nome, são os dados do livro, né? Vou criar um campo aqui, table string, vou chamar aqui de autor. E por último, só para a gente ter um campo diferente aqui, vou criar aqui um campo do tipo inteiro. Aliás, vamos criar um campo do tipo decimal. Vou criar um campo do tipo decimal, vou chamar de preço, que é por quanto você pretende vender esse livro. Então, eu estou definindo na Migration quais são os campos que eu tenho lá no meu, na minha tabela livro. Eu já criei o modelo, então o modelo já está definido, vocês vão ver que eu vou mostrar já já o arquivo de modelo que ele criou para a gente, e ele cria o Migration, que é a tabela associada àquele modelo, ok? E agora, essa tabela eu já criei o arquivo dela, mas eu ainda não executei, eu ainda não mandei o Laravel criar isso para mim. Então eu vou voltar lá no meu prompt de comando, ó, vou de novo dar um PHP artisan e vou dar um migrate. Nesse momento, ó, ele executou todos os arquivos que eu tinha lá, todas as migrações que eu tinha. Se eu for lá no meu banco de dados, ó, o banco de dados já está aberto aqui de forma proposital, obviamente, né? Para ficar mais fácil para a gente. Ó. Se eu der um show tables aqui, ó, ele listou. Opa, eu não abri o banco de dados, né? Use livraria L. Agora, se eu der um show tables aqui, ó, ele listou para mim todas as tabelas que ele já criou para mim. Inclusive a tabela que eu falei para vocês, a tabela de migration, onde ele vai controlar. Depois a gente não tem, essa aula ia ficar muito extensa se eu fosse dar muito detalhes sobre o Laravel. Não que essa aula não vai ficar extensa, ela vai ficar extensa. Mas eu estou evitando entrar em muitos detalhes, então eu estou dando uma introdução geral, mas sem aprofundar muito em detalhes, né? Mas depois você pode olhar, estudar essas tabelinhas, como é que o Laravel controla essas coisas. Nos interessa no momento a tabelinha de livros, ó. Então eu vou dar um desk livros aqui, e ele vai lá e me listou a tabelinha com tudo que eu preciso dela. Ok? Incluindo aqueles campos que eu disse a vocês que são específicos do Laravel, que o Laravel usa para dizer quando foi que você inseriu um registro, quando foi que você atualizou esse registro por último. Ok? Bom, muito bem. E agora, o que nós vamos fazer? Agora, nós vamos começar a definir a nossa model. Então, agora nós vamos definir o nosso arquivo de modelo. O que nós vamos fazer no nosso arquivo de modelo, ok? Quais são as funções que eu tenho lá? Que, na verdade, é bem simplesinho. Deixa eu mostrar a vocês. Então, olha só. Os modelos ficam dentro de app. Aí eu tenho aqui models. Ó. Vou clicar aqui. Ele abriu aqui para mim o livro e o user. O user foi criado lá automático, lembra da migration? Então eu vou ver aqui em livro, ó, e aqui eu tenho a minha model que está herdando, a minha classe livro que está herdando a classezinha model, que é a classe padrão para todos os modelos, né? E aqui, a única coisa que nós vamos precisar fazer aqui neste momento é definir um atributo, dizendo quais os campos que eventualmente nós vamos precisar controlar. Nós vamos precisar editar, precisar incluir, excluir, precisar fazer qualquer operação em cima deles. Então eu vou vir aqui, ó, e vou criar aqui o fio able, certo? E aqui, dentro de colchetes, eu vou passar os campos que tem para a nossa tabelinha lá, que é o ISBN, o nome, o autor. Foi o nome mesmo que eu coloquei no livro? Foi, né? Tinha que ter sido o título, mas agora vai ficar. O autor e o preço. Que eu me lembre foram esses os campos. Embora eu tenha acabado de fazer, o Alzheimer não ajuda. ISBN, nome, autor e preço. É isso aqui mesmo, perfeito. Então eu fui lá e defini esses campos, ó, dentro de uma variável protegida, de um atributo protegido chamado fiable. Certo? Preenchido ali os nossos dadozinhos aqui. Por enquanto, é a única coisa que nós vamos fazer lá para o nosso... Eu voltei aqui na tela do Composer, né? Perdão, volta para cá. Por enquanto, é a única coisa que nós vamos fazer com a nossa model. E isso aqui já nos basta para a gente conseguir fazer um insert, um delete, um update, a gente já consegue fazer isso tudo. Só com isso aqui, a model já tem recursos prontos para a gente fazer as operações básicas de um CRUD, ok? Obviamente que primeiro nós vamos fazer a parte de incluir um livro, a gente vai ter que montar a view, né? Lembra da aula de MVC?
vamos ter que ter a view, o formulário onde o cara vai digitar os dados do livro. Então a primeira coisa que vamos fazer é criar essa view, ok? Bom, eu vou trazer o código da view já montado para vocês, deixa eu salvar isso aqui, porque ficar digitando aqui demandaria muito tempo, né? Então eu vou trazer o código já pronto e vou apenas explicar, é um formulário HTML, não tem muito segredo nesse código não. A única parte assim que é mais detalhe específico do Laravel é que você vai ter que criar essa view aonde? Dentro de Resource, né? Então dentro de Resource aqui é onde ficam as nossas views. Aí ele tem aqui a pastinha de views. Eu gosto, para dar uma organizada, eu gosto de criar diretórios. Então eu gosto de vir aqui dentro de views, ó, e criar uma pastinha. Porque eu vou ter várias coisas no sistema grande, né? Então, por exemplo, essa parte aqui vai ser só a parte do livros. E aí dentro do livros, ó, você vai criar um novo arquivo. Esse arquivo é a view para você inserir um novo livro. É o formulário para você digitar os dados do novo livro. Eu vou chamar ele, seguindo o padrão de nomenclatura que o pessoal adota no Laravel, né, de create. Então estou dentro de livros, create, ou seja, para criar um novo livro. E vou usar a extensão .blade.php. O .blade é uma extensão do Laravel, que você vai ter uns recursos do Laravel para fazer substituição de texto, para ajudar na parte de construir a view, sem ter que mexer em código puramente PHP, para evitar de estar misturando PHP com design, né? Então é uma forma que você tem de separar ali, trabalhar só com os campos, com inserção. Eu vou mostrar isso mais à frente. Mas não essa página é só um formuláriozinho bem simples. Vou fazer ela aqui rapidinho, vou digitar em menos de um segundo, vocês vão ver. Viu como eu falei para vocês? Já está pronta aqui a nossa viewzinha. Formuláriozinho, bem tranquilo, né? Aqui, ó, cadastrar um novo produto. Vamos especificar que é um livro, né? Cadastrar um novo livro. Esquece o CSS, fiz dado, só dei um label aqui, para o tamanho do label ficar todo mundo igual, para ficar mais ou menos alinhado, porque eu tenho toque, sou doente, confesso. Ok? Só um formuláriozinho. O único detalhe que eu já acrescentei aqui, porque às vezes pode acontecer de, na hora que eu for testar, eu acabo esquecendo, aí ia daí e tal, e eu ia ter que voltar e cair, eu ia lembrar e tal, mas que é o seguinte, o Laravel, como uma camada extra de segurança, ele exige que cada view tem um tokenzinho, cada formulário tem um tokenzinho único. E aí você cria esse tokenzinho com esse @CSRF. É um tokenzinho que ele vai adicionar no seu formuláriozinho ali, é uma segurança dele, para que aquele formulário ali está realmente válido, realmente ativo. Fora isso, e perceba que essa anotação aqui do Blade, ó, começa com arroba. No HTML, é algo que o Blade, o Laravel, dentro da extensão Blade ali vai trabalhar. E aí eu criei só um formulário, né? Opa, aqui não é o nome, né? Aqui é o ISBN. Parece que eu copiei, colei, coisa horrível. Então, ISBN, né? Bonitinho, o nome, o autor, o preço, um botãozinho para salvar. Eu ainda não criei nada no form aqui, nós vamos definir isso depois, um passo mais à frente, nós vamos ter que começar a trabalhar com rotas, que é o usuário vai acessar um caminho X lá no browser, né? E esse caminho X tem que fazer uma requisição que tem que ser recebida pelo controller, e o controller tem que saber qual model eu preciso e para qual view eu envio, ok? Então agora nós vamos criar o controller. Então agora nós vamos criar o controller para nossa classe aqui, nós criamos um modelo, né? Então vamos criar o controller para esse modelo. Vou deixar esse aqui do banco de dados de lado, por enquanto. E de novo agora, para a gente criar o controller, do mesmo jeito que nós fizemos com o model, eu vou lá usar o artisan, se você quiser ler em português, vai meter um som de Z ali, né? Make, dois pontos, o que eu quero criar agora? Eu quero criar um controller. E qual que vai ser o nome desse controller? Levels Controller. Ok? Bem simplesinho o comando, né? Bom, que você já vai aprender os comandinhos do Artisan. Agora, eu vou vir lá, ó, dentro do nosso diretório aqui, e vou pegar lá o nosso controller, para a gente poder ver o código dele e começar a criar ali umas funções. Então, eu vou vir aqui no diretório, ó, dentro de app, http, controllers, ó, vou vir aqui. Dentro de controllers, ele tem um controller padrão, que é de quem todos os outros herdam, igual eu falei do model, né? E tem aqui o livros controller. Que aqui, de novo, é importante você ter entendido lá a nossa aulazinha sobre o MVC, é aqui que eu vou definir as ações, o que vai ser feito para cada ação que eu receber. Lembre-se, o controller ele fica no meio. Então a view é o que o usuário está vendo. O usuário fez uma interação qualquer, clicou no link, quem recebe, quem processa isso é o controller. Nós vamos mandar ele para uma rota X, né? Nós vamos pegar essa rota, o controller vai processar essa rota, e aí o controller diz para ele, ó, preciso de tal model, ele usa tal model, manda para tal view.
Então eu preciso fazer o controle para fazer esse meio termo. O que nós vamos fazer aqui no controle inicialmente? Nós vamos criar um método para processar. O cara quer criar um novo formulário, né? Então eu vou criar aqui uma função create. Ok? O que vai acontecer aqui? O cara está querendo criar um novo livro, né? E aí eu vou mandar ele retornar uma view, que não é isso, a função de criar é só exibir o formulário para o cara digitar os dados lá do formulário, correto? Da nossa view. E aí aqui eu vou colocar, lembra que eu criei uma pastinha? Lembra que lá no nosso models, aliás, na nossa view, eu criei uma pastinha? Lá dentro de resource, ó, dentro de views eu criei uma pastinha? Então eu vou colocar aqui a pastinha que eu criei, ó, livros, ponto, não vou usar barra, vou usar ponto para separar os diretórios. E o arquivo que eu quero, a view que eu quero. Léo, você não vai colocar o ponto .blade, ponto .php? Não. Essa extensão é padrão. O Laravel já sabe que ele tem que adicionar essa extensão. Então, o que você precisa ter o cuidado aqui é só de você não estar usando a barra, né? Que nós já estamos viciados em usar barra para separar diretórios. E você vai ter que usar aqui o ponto para separar diretórios. Então, eu criei o diretórios em livros, ó, para organizar nosso código. Você vai colocar livros, ponto, e aí o nome do arquivo que você quer, sem a extensão .blade.php. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar a rota. Quer dizer, qual o link que o cara vai acessar, que eu quero que ele caia nessa view. Porque o usuário não interage com a aplicação web através de links, ele não faz aquisições HTTP, seja com GET, com POST, com PUT, com DELETE, etc. Então, qual requisição HTTP que eu vou responder, que eu vou encaminhar para qual controller? Então, para fazer isso, eu vou vir aqui dentro do diretório routes, ó, e tem um arquivozinho aqui, web. Ele, por padrão, ó, ele já tem aqui uma route para o verbo get, ou seja, quando o cara acessou lá, digitando a URL. O barra, né, o raiz do seu site, ele está mandando para uma view welcome, que é uma view padrão do Laravel, que depois você vai substituir pela página inicial do seu site, né? E o que nós vamos criar aqui? Eu vou criar aqui uma nova rota, ó. Então, route, coloco o verbo HTTP que eu quero. Se você não sabe o que é verbo HTTP, procure seu professor de redes. Um forte abraço para quem foi meu aluno de redes. E qual que vai ser o verbo, qual que vai ser o diretório que eu quero que ele acesse? Eu vou colocar aqui assim, ó, livraria não, vou colocar livros, né? Livros barra novo, livros no plural, tanto faz, eu tenho só que criar um padrão, vou colocar livro no singular, barra novo. E quando ele acessar esse diretório, o que eu quero que ele faça? Eu quero que ele seja enviado para o nosso livros controller, arroba, qual método? Create. Então, quando você acessar esse diretório aqui, tem que colocar a barrinha aqui, né? Quando você acessar esse diretório, barra livro, barra novo, veja que esse diretório não precisa existir fisicamente, ok? Nem existe. É uma URL amigável que nós dizemos, né? Então, quando você acessar esse endereço, ele vai te mandar essa requisição para onde? Essa rota leva para onde? Essa rota leva para o controller livros controller, né? Aliás, o nome do livro. Qual o método? O método create, que é esse método que nós vimos aqui, ó. Esse método, o que ele faz? Retorna o diretório livros, lá dentro de Resource View. Qual o método? Qual view lá dentro? A view create. Ok? Vamos salvar aqui. Vamos ver agora a execução do código. Só que para a gente poder executar o código, eu tenho que primeiro startar o meu servidor do Laravel, né? Que não está rodando lá. Lembra que eu criei um diretório separado, né? Então eu tenho que ir lá e startar o meu servidor. Então eu vou vir aqui, ó, dar um PHP artisan server. Esse artisan parece o nome daquele padre dos vikings. Se você concorda comigo, deixa aqui um comentário. Muito bem, vamos dar o Enter aqui. Ele está startando o nosso servidor. Agora eu tenho um servidor Laravel rodando, um ambientezinho aqui, localhost na porta 8000. Então eu tenho que adicionar essa porta na hora que eu estiver fazendo um acesso lá, porque saiu da porta padrão 80, ok? Vamos ver o resultado lá no nosso browser. Bom, então vamos lá, vamos entrar aqui. Ó, ele não achou o meu controller. No Laravel 8, teoricamente o namespace está pré-definido, mas pelo visto o meu aqui ele ainda não conseguiu achar. Então vou ter que definir o caminho do namespace, né? Nós vamos fazer isso no arquivo route service provider. Vamos lá, vamos fazer isso.
Então, ó, aqui, ó, lembrando que só vai ser preciso eu baixei a versão do Laravel ontem. Então, não sei, de repente na versão que você estiver baixando, seu erro não vai acontecer. Porque, teoricamente, isso foi corrigido no Laravel 8, certo? Mas, como eles consideram corrigido, ó, aqui no Root Service Provider, ó, tá comentado, tá vendo? Então, você pode tirar esse comentário aqui, ó, passando por ele o caminho do namespace ali. Isso vai resolver aquele problema, pelo menos em teoria, se for o que eu estou pensando. Vamos ver aqui como é que ficou aí, ó. Então, veja lá, que eu acessei localhost 2.8000, que é a porta que está rodando, barra livro, barra novo, que é a rota que eu criei. Então, quando eu venho aqui no meu arquivo web, eu vou fechar o Root Service Provider, já vimos a correção, só vai precisar se der aquele erro com você. Aqui no web, ó, quando chega nessa rota, ele manda para onde? livrescontroller@create. Vou lá para o livrecontroller, livrescontroller@create, manda ele retornar, ó, a view create. A view create é essa view aqui para o nosso formulário, ok? Que ele carregou lá na tela e nos mostrou o formulário lá bonitão para a gente poder inserir os dados. Agora nós vamos ter que definir o método para salvar e criar uma rota e jogar dentro do action do formulário, né? Então, olha só, vamos começar pelo controller. Então, eu vou vir aqui no livros controller. E por padrão, o nome não precisa ser esse, o nome da função que vai salvar os dados, né? Mas por padrão, por padronização, a gente chama de store, né? Armazenar. E essa função vai receber um parâmetro aqui do tipo request, que é o responsável por receber os dados, seja post, seja get, uma classe que trabalha os dados que foram enviados via protocolo HTTP. Então, vamos precisar dela para pegar os dados que estão chegando lá do formulário, ok? Então, o que nós vamos ter que fazer aqui? Essa função vai receber os dados que vão vir lá do formulário. Aí eu preciso criar a rota que manda para ela, ok? Então, eu vou vir aqui, ó, e vou criar a rota que manda para ela, route, dois pontos. Eu vou enviar o formulário via o quê? Para salvar os dados? O normal é a gente salvar via post, né? Se você mudou o verbo lá, muda o verbo aqui. E esse vai mandar para qual diretório? Vou mandar para o livro.barra-novo. Professor, mas já tem esse caminho, mas tem esse caminho via get, ó. Não tem problema nenhum porque eu mudei o verbo. Ok? Se fosse o mesmo verbo HTTP, aí não tinha como, né? Quando esse cara chegar, ó, ele vai para onde? Ele vai para o livros controller, arroba o quê? Arroba store. Ok? Então não tem problema ele ficar na mesma rota, no mesmo caminho. Por quê? Porque ele está com um verbo diferente. E aqui, para facilitar para a gente usar lá no HTML, eu vou dar um nome para essa rota. Vou chamar essa rota de name de salvar livro. Salvar livro. Então eu posso vir aqui, ó, e acrescentar. Então essa rotazinha aqui se chama salvar livro. Não tem problema nenhum. Eu posso tanto usar essa rota do jeito que está aqui, quanto posso usar essa rota pelo nome. Problema algum. Agora, o que eu vou ter que fazer? Eu vou lá no nosso formulário, que está aqui no Create, ó, e vou completar aqui o formulário. Ó. No Action, eu vou colocar. Aí aqui no Action, eu tenho que colocar a nossa rota, correto? Então aqui, ó, eu vou abrir aspas, aqui dentro eu vou abrir duas chaves, ó. Essas duas chaves, elas estão... É como se eu tivesse aberto um PHP para o Laravel. Então agora aqui eu vou colocar um comandinho do Laravel. Então Laravel, aí dentro do comandinho do Laravel, no root. Aí qual que é o nome que eu criei para a rota lá? Salvar livro. Não foi esse o nome que eu criei para a rota lá? E aqui, fecha as duas chaves, ok? E o método de envio, ó, eu tenho que configurar para ele ir para o verbo correto, né? Então, quando eu enviar esse formulário foi enviado para qual rota? Foi enviado para a rota salvar livro. Qual que é a rota salvar livro? A rota salvar livro é barra livro barra novo. Quando chega nessa rota, ele vai para livros controle no seu método store. Então, ele vai lá para o livros controle no seu método store, que cai nesse nosso métodozinho aqui, ó. Aí, agora, nesse método, lembrando que se você não tiver colocado aquele arroba CSRF, vai dar erro, porque ele não vai ter um toque único e o Laravel exige que todo formulário tenha um toque único, ok? Então você tem que acrescentar isso lá. Aí agora, o que nós precisamos fazer? Agora nós precisamos programar esse método aqui para ele fazer, para ele chamar o model para salvar. O model salva isso aqui para mim, né?
Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou criar aqui, vou chamar o método, vou usar de forma estática, né? Produto não, que esse aqui é livro, né? Que chama o nosso model, livro, dois pontos, create. Esse método create é o método que ele herdou lá de model, ok? E aqui lembra do fill que eu passei lá para ele dizendo quais campos que eu ia preencher? Então, eu vou passar para ele esses campos aqui, ó. O ISBN vai vir de onde? Lembra do request lá em cima? Eu uso o request para pegar os campos lá do meu formulário, né? Então, request, qual é o campo do request lá? ISBN. Vírgula, qual é o próximo campo? O próximo campo eu acho que é o nome, não precisa estar em ordem, né? Porque eu estou usando nomes, então não precisa estar em ordem. Esses parâmetros são nomeados. Então, o segundo aqui eu vou usar o request e o campo nome. O terceiro aqui eu vou usar lá o autor. Então, request no seu campo autor. E eu acho que é o nome, que é o título, o autor, eu acho que o preço, né? Eu acho que é só isso mesmo que tem na nossa tabela. Que vai ser igual aqui ao request no seu campo preço. Vírgula. Bom, feito isso, ó. Professor, mas só isso, você não vai colocar o SQL? Não, não. O Laravel sabe o que fazer. Eu mandei ele criar um model, sabe como salvar isso no banco. Eu vou só retornar aqui, ó. Eu poderia criar uma view com a telinha bonitinha. E aí eu fazia igual eu fiz aqui, né? View, o nome da view aqui. Mas eu tô com um pouquinho de pressa, esse vídeo já tá gigante. E eu vou colocar só livro salvo com sucesso. Então ele vai só retornar esse texto, né? Eu poderia perfeitamente criar uma view e mandar redirecionar para essa view e ele ia redirecionar para ela, e bonitinha com a tela e tal, mas para a gente poder testar a parte da inclusão, isso aqui já basta. Então vou voltar aqui no nosso Safari, ó. Vou atualizar ISBN. Não tenho a menor ideia nem do formato ISBN, colocar qualquer coisa aqui, qualquer coisa, nome do livro, né? Eu devia ter feito formulário bonitinho, dizendo que isso aqui é um livro, mas enfim. Entrevista com o vampiro, a Anne Rice, está custando R$33. Clico no salvar. Ó, ele não achou a classe no controle livro. Controle livro, vamos lá na nossa rota. Aqui está livros controller, @store. Aqui livros controle, tá o store aqui bonitinho. Chamou o livro a livro crate. A nossa classe está aqui. Nosso model está aqui. Vamos ver o que aconteceu. Vamos voltar lá no erro para a gente ler direitinho o erro. Class, livro not found. Ele não achou o nosso livro. Por que ele não achou o nosso livro? Vamos ver por que ele não achou o nosso livro. Vamos ver por que ele não achou o nosso livro. Aqui, livros controle. Ah, tá, muito bem. Eu não usei a classe do livro aqui, né? Use app. O vídeo já está grande, eu ainda vou fazendo ao vivo, aí isso vai aí demandando ainda mais, né? App controllers livro. Muito bem. Aliás, controllers não, né? Quem não achou é o models. Então vamos colocar o models aqui. Voltamos lá no browser. Aqui, vou dar um back. Salvei lá, salvei, vou mandar salvar. Livro salvo com sucesso. Vamos voltar aqui, vou cadastrar outro livro aqui. O Vampiro Lestat. Salvamos. Vamos voltar aqui, cadastrar um outro livro, A Rainha dos Condenados. Esse campo eu deveria ter definido como único lá na nossa Migrate, mas eu não defini, então estou me aproveitando disso para poder não mudar nada. Ok? Então cadastrei esses 3 livros, vou voltar lá no nosso banco de dados, ó. Vou dar um select asterisco from livros e estão os livros todos aqui, ó. Certo? Então, eu consigo facilmente fazer
a parte da inserção. O errinho que eu não tinha adicionado aqui, né, a classe, o model, né, então eu não estava achando o model, eu preciso usar o model aqui para poder estar fazendo uso da classe. Então, chamei o método create, ele vai salvar. Eu tinha na minha vidinha utópica achado que eu ia fazer essa aula toda num vídeo só, mas já estamos com mais de 35 minutos, então eu vou interromper por aqui. Então essa tem a parte do insert, aí eu vou fazer um outro vídeo agora com a listagem, a exclusão, o delete, tudo usando o Laravel. Ok? Mas vou parar por aqui porque está muito, muito extenso. Ok? Muito obrigado e até a nossa próxima aula.